Olá, gente. Professor Antônio. Então, no dia da live do Silvério não foi possível, né, devido à instabilidade da internet, né, no primeiro, no segundo dia, então a gente decidiu não fazer. Porém, né, eu falei com o Silvério, ele achou melhor eu mandar as perguntas para ele e responder em forma de vídeo, né, que também é de forma bem interessante, que a gente iria discutir, conversar o tema educação e sonhos, né? Silvério, que é cearense, é aqui de Mombaça, nosso vizinho, tem uma história bacana, um currículo excelente, né? Mais de 20 anos de teatro, ator de novelas, né? De filmes. Então, assim, já tem um histórico bastante aplaudido pelo país inteiro, né? Então, foi uma alegria muito grande o Silvério ter aceito esse convite, tá bom? Então, eu vou deixar agora aqui as perguntas e a resposta que o Silvério deixou para vocês, tá certo? Abraço. Professor, tá? Infelizmente a nossa live não deu certo e por conta disso a gente resolveu fazer essa outra experiência, né? De fazer uma edição para que a gente não perdesse dessa discussão tão importante que o professor me propôs na conversa que teríamos enquanto live, tá? Bom, o que eu acho? A minha vida na cidade de Mombaça foi uma vida um pouco conturbada, assim. Eu sou de uma família extremamente pobre, né? De um pai pedreiro, de uma mãe lavadeira. Estudei a minha vida inteira em escola pública. Diversas vezes eu deixei de ser convidado para festinhas de aniversário porque os meus colegas achavam que eu não tinha roupa, que eu não podia dar presente. Então, assim, foi uma vida um pouco complicada. Mas eu sempre tive uma mãe, em especial, que prezou muito pela importância da educação. Ela abdicou de muita coisa para poder me dar a oportunidade de estudar. Então ela sempre dizia que a realização dos meus sonhos, tudo que eu pensasse sobre como eu deveria conquistar a minha vida, estava no estudo, na educação. E por isso eu sempre fui um aluno muito dedicado. Eu sempre fui um dos primeiros alunos da sala de aula, eu sempre fui muito ligado com a educação. Eu gostava de ir para a escola e acreditei sempre que a escola podia ser a minha grande salvação. E aí, foi por conta disso que anos depois eu resolvi sair da cidade de Mombaça com 13 anos, ainda muito jovem, para morar em Fortaleza, porque com 13 anos eu comecei a ter uma ideia na minha cabeça de que se eu quisesse um futuro melhor, eu precisava ir em busca de uma educação melhor. E eu acho que na época eu achava que essa educação estava na capital, o que era claro, porque a gente está falando da década de 80, então a educação que a gente tinha na década de 80 para a educação que a gente tem hoje é bem diferente. Hoje é possível continuar estudando na sua própria cidade, conseguir entrar numa universidade, ainda morando, vivendo na sua cidade. Na nossa época, na década de 80, quem é oitentista sabe disso, isso era praticamente impossível. Se você quisesse fazer uma graduação, você teria que se mudar para a capital, e aí foi por isso que eu fui para Fortaleza. Eu acho que a escola em si tem uma responsabilidade muito grande na nossa vida. A gente, até antes de entrar na escola, está vivendo dentro da família, que é uma bolha, que tem suas regras dentro daquele contexto, e você provavelmente tem amigos, né, naquela rua, que também é uma outra bolha, tem outro contexto, mas a escola é a primeira experiência sobre direitos e deveres institucionalizados, assim, é quando você entra na escola que você percebe as regras que elas devem ser cumpridas e quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. E o professor tem essa responsabilidade de te fazer perceber que você está sendo preparado não apenas para aquele ambiente, mas também para um ambiente de cidade, de estado, de país, de mundo, assim, porque você começa a se entender enquanto ser humano, enquanto indivíduo, em coletivo, em sociedade, e que as suas ações vão ter consequências também no seu colega de sala, na sua cidade, no seu bairro, nos seus amigos. Então, a responsabilidade do professor, além de ser esse primeiro ponto de consciência cidadã sobre direitos e deveres, é também uma responsabilidade do professor fazer com que você se interesse pela escola, que você perceba a escola como um espaço de abrir a mente, de não olhar apenas só para frente, mas enxergar as laterais também e perceber que não existe apenas um caminho, existem diversos caminhos e que você pode optar por qualquer um desses caminhos, desde que você opte por esses caminhos por prazer e com honestidade e, acima de tudo, com responsabilidade. A educação é extremamente importante na realização dos nossos sonhos porque ela tem uma responsabilidade sobre a nossa consciência,
sabe? Sobre isso que eu acabei de falar com relação ao professor, com relação a estar dentro da escola, sobre a consciência que você tem enquanto indivíduo, em sociedade, em coletivo. Então, as suas decisões, você vai ter muita certeza de que as suas decisões enquanto profissional, seja ele em qual área for, ela tem uma consequência, uma responsabilidade sobre o outro, sobre o ambiente em que você vive. E para que isso aconteça, é muito necessário que você esteja munido de artifícios que façam com que você compreenda a sua importância também nesse espaço, nessa nação, nessa cidade, nessas localidades, na sua rua, seja lá onde for. Eu acho que a educação te coloca como um ponto de luz. De fato, assim, você é alguém agora que pode fazer uma grande diferença. E é a partir dessa ideia que a educação faz com que você comece a ampliar a sua possibilidade de sonhar. É muito gratificante saber que hoje as pessoas sabem quem o Silvério é. Eu tenho 20 anos de teatro, é delicado isso, porque as pessoas acham que eu só comecei a trabalhar 3 anos atrás, quando eu apareci numa novela da Globo, ou porque agora eu sou um artista conhecido nacionalmente. Mas, na verdade, há 20 anos eu me dedico à profissão do teatro. Mas é muito interessante saber que a televisão, o cinema, esse lugar do famoso, fez com que as pessoas procurassem entender melhor quem é o Silvério, qual é a minha profissão e me compreenderem como artista. Antes, pouquíssimas pessoas sabiam de fato o que eu fazia. E hoje, por exemplo, quando eu entrei na novela, eu tinha 10 mil seguidores nas redes sociais. Hoje eu tenho mais de 500 mil de seguidores, 600 mil pessoas que estão interessadas naquilo que eu falo, na maneira como eu me comporto, como eu me posiciono. Então, assim, ser conhecido nacionalmente é muito gratificante e, acima de tudo, é uma responsabilidade. Porque você agora tem um dever sobre essas pessoas que te seguem, essas pessoas que querem saber o seu posicionamento sobre determinados assuntos. E a minha responsabilidade é com essas pessoas que acreditam no meu trabalho. Sonhar é extremamente importante para que a gente não se boicote, para que a gente não se coloque para baixo. É muito importante sonhar, porque se a gente tem a oportunidade de sonhar, a gente tem a oportunidade de crescer. Se você não sonha, você não consegue imaginar em que lugares você consegue chegar. Então, é muito importante sonhar, sabe? Sonhar não significa necessariamente que você vai alcançar todos os seus objetivos. Mas o mais importante de sonhar é que você não está parado, que você está o tempo inteiro em movimento, está o tempo inteiro em crescimento, está o tempo inteiro querendo ir para frente. Quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. Por isso que é necessário sonhar e crescer. Bacurau tem sido uma experiência incrível, assim, a gente filmou Bacurau há 2 anos atrás, o filme estreou no ano passado, em 2019, ainda hoje, 2020, tem uma extrema repercussão. O meu personagem Lunga se tornou um dos personagens mais falados, comentados no Brasil e tal, e agora vem a possibilidade de 2021 a gente fazer parte do Oscar, pode ser, né? O Bacurau tá sendo levado aí como um dos grandes filmes que pode ter indicações ao Oscar em outras categorias. Então, assim, tem sido um grande presente, assim. Foi uma grande realização, foi um grande sonho trabalhar com todos os artistas envolvidos nesse projeto, com os diretores, com Sônia Braga, com tantos atores incríveis do Nordeste, do Brasil inteiro, e hoje ver essa repercussão do filme na maneira como ele chega nas pessoas. Bom, eu estou realizando agora uma coisa que eu fazia quando criança, de maneira muito de brincadeira, que é o Silver Show, que era um programa que eu tinha no banheiro da minha casa. E hoje eu estou conseguindo realizar isso através das redes sociais. Com a quarentena, eu estou dentro da minha casa e aí resolvi começar a fazer nas segundas-feiras, sempre às 5 horas da tarde, esse Silver Show. Só que agora não é mais dentro do banheiro, né, gente? Eu cresci, estou com 38 anos, eu tenho um apartamento, eu posso não mais ter que ficar me escondendo dentro de um banheiro. Então eu estou fazendo na minha casa, estou fazendo sozinho. Eu elaboro os quadros, eu penso nos quadros, eu elaboro o roteiro, eu faço a produção, procuro quem eu vou entrevistar, mudo o cenário, levo a câmera para onde eu vou, penso na iluminação, enfim, tenho pensado em tudo com relação a esse programa e tá sendo bacana, assim, acontece sempre às segundas-feiras, às 17 horas, no meu Instagram, numa live, depois fica salvo no IGTV, quem quiser ver, tá lá no IGTV, é só procurar Silver Show que vocês vão se divertir. Olha, no momento eu tô gravando uma série para HBO,
né, que é uma série, é um canal de streaming, assim como a Netflix, como Telecine, Globoplay, tem a HBO, e aí a gente está fazendo essa série brasileira, que é uma série de suspense, terror, que foi parada por conta da quarentena, mas que a gente deve estar retornando assim que for possível, assim que tudo estiver seguro e em saúde, as filmagens vão retornar. Fora isso, tem um filme do Maranhão que chama De Repente Drag, que já foi filmado ano passado e que deve estar estreando provavelmente no ano que vem. Tem o filme BR Trans, que foi filmado também há 3 anos atrás, mas que está em finalização e que deve estrear também para o ano que vem. E fora isso, tem alguns projetos de teatro e cinema também já preparados para começar assim que passar toda a quarentena. Assim que for possível a gente retornar ao trabalho, eu estarei mais uma vez em cima do palco e na frente das câmeras. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo que está vendo isso, né, que está acompanhando aqui, é que isso que eu falei há pouco tempo, não deixe de sonhar. Eu venho de uma cidade em um cenário político na época, eu estou falando de 1980 e tanto, e de uma situação econômica, social muito difícil, assim. Eu cresci no meio de uma extrema adversidade. Na minha cabeça nada seria possível, exatamente porque eu não sou de família rica, porque eu não faço parte dos movimentos políticos da cidade, porque sou LGBT, porque estudei em escola pública, enfim, absolutamente tudo contra. E olha no lugar que eu cheguei, sabe? As conquistas que eu realizei. Então é muito importante que a gente não pare de sonhar. Acho que o mais essencial de tudo é isso, não parar de sonhar e entender que, sim, a coisa mais importante que meus pais puderam fazer por mim foi abdicarem de muita coisa que eu sei que foi doloroso para eles, mas também é muito gratificante saber que valeu a pena eles investirem na educação dos seus filhos. Porque realmente, se não fosse a educação, eu não teria alcançado os voos que eu alcancei.